Oi gente, esse é o primeiro vídeo do Sentimentos Entrelaçados e a Bela já deve ter falado um pouquinho sobre ele. Bom, basicamente nós vamos falar sobre o que nós sentimos. Eu queria fazer o primeiro vídeo falando sobre amizade felina. Bom, em primeiro lugar, por que amizade felina? Porque eu sempre gostei muito de gatos, eu tive gatos por muito tempo, tive 3 gatos na minha vida inteira, na verdade 4, só que um era o Brilho, eu era muito pequena, não lembro dele. Meus pais tinham ele quando era um bebê. A Lili e a Sakura eu já peguei um pouco da época delas, apesar de eu não lembrar muito bem, e a mais atual e a que viveu comigo por mais tempo foi a Mel. Então eu vou contar um pouquinho da Mel pra vocês. Primeiro, como eu conheci ela. A minha tia paterna, ela tinha 2 gatas, a Natasha e a Xuxa. A Xuxa ficou prenha, teve 4 filhotinhos, uma delas era a Mel. Eu tinha um grande apego pela Mel porque foi assim, quando ela entrou em trabalho de parto, foi no aniversário da minha avó. Eu ajudei, fiquei fazendo massagem porque ela tinha probleminhas para ter os filhotes. Nasceram 2. Mais tarde, no mesmo dia, nasceram mais 2. Até hoje eu não sei se foi a Mel ou não que nasceu quando eu tava lá, mas isso não vem ao caso. O importante é que por eu ter tido tanto contato até com a mãe dela, o meu apego pela Mel em específico foi maior. Coisas que me agradavam nela. Quando ela era filhotinha, ela veio pra casa, ela era desse tamanhozinho, ela cabia na palma da minha mão. Bom, como eu posso dizer? Ela veio pra cá logo depois que ela nasceu. Ela mamou um tempo na mãe, óbvio, e depois veio pra cá. Então ela não tomava leite no potinho. A gente tinha que dar numa seringuinha pra ela tomar o leite. Depois de um tempo que ela se acostumou, ela aprendeu. Aí ela já tomava no potinho, a gente dava ração. Mas nunca foi de comer comida. Ela pegava de vez em quando, ela pedia no caso, os pedaços de carne e frango, mas era muito difícil. Ela era mais chegada na ração mesmo, comida mesmo ela não comeu. Antes ela dormia dentro do quarto, só que conforme ela foi ficando mais velha, principalmente depois que a gente castrou ela miava muito e miava por tudo. Então ela começou a dormir na sala, porque a gente precisava dormir para acordar cedo, não tinha como deixar ela no quarto. Uma das coisas que eu mais gostava dela é que quando você abria a porta de madrugada, ela sempre estaria acordada olhando para você. Então ela tinha olhos azuis, aqueles olhos como refletindo a luz na sua cara, mas eu sinto falta. Antes disso, quando ela era um pouco mais nova, ela começou a engordar muito. E a Mel era muito magra. E ela começou a engordar muito e a gente até achava que ela estava prenha. Levamos no veterinário. Ela estava com um tumor, a gente pediu para tirar o tumor. E depois de tirar o tumor, a gente também descobriu que ela também estava prenha. Só que por causa do tumor, ela acabou perdendo os filhotes. Depois disso, a gente preferiu já castrar, porque é até melhor para a própria saúde dela e para não correr o risco de ter a mesma coisa de novo. Ela voltou para casa, ela se recuperou bem. Depois disso, tiveram alguns casos até engraçados com ela. Quando as crianças nasceram, os meus sobrinhos, ela nunca foi muito fã de criança, mas ela sempre ficava perto deles. Se eles estivessem dormindo, ela estaria do lado. Ela meio que tomava conta. Aí quando eles acordassem, ela sumia. Sabe? Não tem como eu dizer que tem uma coisa específica, porque são coisas do dia a dia que ela fazia, que você sabia que ela estava ali, que eu sinto mais falta. E o que aconteceu? No ano passado, ou foi no começo desse ano, eu não me lembro muito bem, a minha tia estava aqui em viagem e a Mel foi envenenada. Naquele dia eu estava doente, eu deitei na cama da minha mãe, que era onde a Mel estava, e quando eu olhei pro lado eu estranhei, eu falei, mãe, ela tá babando. Aí minha mãe já ficou desesperada e minha tia falou, olha, compra esse remédio porque ele é desintoxicante. Independente de ser uma intoxicação alimentar ou veneno, não vai afetar ela. Era um feriado, minha mãe se virou para comprar o remédio. A gente deu para ela a primeira dose, ela já ficou melhor, na segunda ela já estava perfeitamente bem, como se nada tivesse acontecido. O que aconteceu? Não faz nem um mês direito, entre 1 mês e 2 no máximo, ela tinha ficado doente. Assim, ela não parecia doente, ela só estava dormindo mais que o normal. A princípio a gente não se importou muito, porque, bom, ela já é uma gata, ela já tá velhinha, ela tá com a gente há mais de 10 anos. Então a gente não prestou muita atenção nisso. A gente começou a se importar mais, no caso da minha mãe, porque ela começou a perceber que ela não estava comendo. Aí com isso a gente falou, não, vamos levar ela no veterinário e vamos ver o que está acontecendo. A gente levou e descobriu que ela tinha sido envenenada, de novo. Meu pai levou ela no veterinário, ela ficou o dia inteiro tomando soro. Quando ela chegou em casa, ela só dormiu, acho que um pouco cansada pelo soro. E ela tinha um retorno pro dia seguinte para ver como estava, porque a gente não sabia quanto tempo o veneno estava no organismo dela, se tinha afetado alguma coisa ou não. A gente nem sabia se ela sairia viva daquilo. Só que esse dia seguinte nunca chegou, porque ela sumiu. Quando ela sumiu, a gente ficou meio desesperado, meu pai saía todo dia para procurar. Inclusive, no mesmo dia, ele saiu pelo menos 5 vezes com o Osama, que é o nosso cachorro, para ver se achava ela, mas nem achou. Isso foi numa sexta-feira. No domingo à tarde, o meu namorado estava aqui em casa, a gente estava indo em um mercado aqui perto. Eu encontrei ela jogada perto de um carro na calçada. Eu
prefiro não comentar de como ela tava, porque isso não é muito saudável, mas não foi muito bom. Na hora eu senti um certo alívio, porque pelo menos eu tinha achado, ela não tava mais perdida. Depois eu chorei muito, principalmente quando eu liguei pra minha mãe pra comentar. Eu não consegui terminar de falar. Os pensamentos de agora, bom, pra todo mundo que já teve um gato, vai ter ou ainda tem, eu só digo pra vocês amarem muito, pra vocês cuidarem muito, pra vocês curtirem muito, porque dá muita saudade. Tudo que eu faço, eu lembro dela. Às vezes eu abro a porta de noite, eu lembro dela. Às vezes eu tô passando por um lugar, eu vejo alguma coisa que meramente me lembra ela, seja um ursinho de pelúcia ou não. Se eu ver de relance, eu vou achar que é ela. E por mais que eu saiba que ela não vai voltar porque até fui eu que encontrei ela, eu sempre acho que em algum momento ela vai entrar pela janela, que ela vai aparecer me enchendo o saco pedindo comida. Bom, é isso. Esses são os meus sentimentos do momento pra falar sobre a minha gatinha, sobre a melhor amiga que eu tive praticamente. E é só.